Numa das intervenções anteriores, eu usei para classificar as pessoas que não têm interesse pela atividade sindical, pelo contrário, até a atacam e desprezam, classifiquei-os de parasitas. Isso deu uma grande celeuma, fez com que muita gente me escrevesse, revoltada. Até houve quem me chamasse vermes, esquecendo-se que eu tenho uma coluna vertebral e que não verga a cerviz, e outros mimos do género. As pessoas que o fizeram são jovens, estão a chegar à profissão e não conhecem o meu currículo. E, portanto, têm o direito de dizer aquilo que lhes vai na alma para justificar uma coisa que é injustificável. É natural que as pessoas não tenham dinheiro para pagarem duas cotas, a da Ordem e a do Sindicato. É evidente que a nossa Ordem sofre de anomalias várias, uma das quais são os 250 membros que fazem parte dos corpos gerentes, o que implica ter uma fatia grande de sustentação que serve para absorver uma cota exageradíssima. Se compararmos as cotas que, por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros belgas pagam, são de 18 a 19 euros anuais. O país da Bélgica é mais ou menos do nosso tamanho, ou talvez um pouco maior, um pouco mais pequeno, não sei ao certo as dimensões, mas reparem que nós temos 5 ordens na mesma, porque as regiões têm a sua autonomia, têm a sua capacidade de decisão regional e absorvem uma quantidade significativa das cotas que temos que pagar à ordem. É evidente que, se assim a construíram, se assim a querem, à portuguesa, os recursos de que necessitam para funcionarem minimamente, quer nas instalações, quer no pessoal, quer naquilo que fazem, têm um gasto exagerado. E a justificação que os enfermeiros dão é que não podem pagar duas cotas, e até acreditamos que tenham razão, só se esqueceram de uma coisa. É que as associações que têm adesão livre, como é o caso dos sindicatos, é cota obrigatória. As associações que são de direito público, como o caso da Ordem dos Enfermeiros e outras, a adesão é obrigatória, a cota é facultativa. A não ser, e foi o que aconteceu, em 1998, quando se definiu a cota sim ou a cota não, o nosso sindicato pôs à disposição dos votantes 6 autocarros que resultaram em meio autocarro. E esse meio autocarro não chegou para dizer que a cota da Ordem devia ser uma cota simbólica. Reparem, há um escândalo enorme em que um jovem, para começar a trabalhar, tem que pagar à volta de 100 euros para terem direito a uma cédula que a Ordem é obrigada a passar. E não é só isto que está mal, é que o Estado, que devia sustentar em parte a Ordem dos Enfermeiros, porque é uma associação que emana diretamente do Estado, não contribui um único cêntimo para esse efeito. São os enfermeiros. Sempre os enfermeiros. Claro que depois dá a ideia que a Ordem é uma associação muito mais importante que o sindicato. Os exemplos que temos do sindicalismo da linha comunista não são, de facto, os mais construtivos, porque brincam demasiado com a sindicalização, os sindicatos e o sindicalismo, e as pessoas associam a essa ideia e a essa prática de sindicalismo que reprovamos todos os outros, porque parece que é tudo farinha do mesmo saco. Não é? Bom, portanto, eu não tenho que pedir desculpa a pessoas que não pertencem ao sindicato, porque é em nome dos nossos associados que nós falamos e agimos. São eles que sustentam a máquina.
E queiramos ou não, as pessoas que vivem do esforço destes colegas e aproveitam dele, se não querem que lhes chamemos parasitas, ensinem e digam outro nome que seja menos concreto e aplicável, e nós usaremos esse termo. Mas agora, e para terminar, eu vou dizer-vos que vão ter mesmo que se associar. Sabem porquê? Porque, tal como tem sido dito e desdito por outras estruturas sindicais, estou-me a referir ao CEP, que no dia da publicação, no dia da aprovação do decreto, do acordo, dito instrumento, aquilo era aplicável a todos os enfermeiros. 8 dias depois, já só era aplicável aos sócios dos sindicatos. E este não quando, é como era e não era, a confusão aumentou. Mas como é? Então é para todos ou é só para os sindicalizados? É evidente que se o governo for uma pessoa de bem, de palavra, as atualizações salariais de 1.020 para 1.300 euros são só para os sócios dos sindicatos outorgantes, porque foram esses que negociaram. E então quem vai pugnar pelos outros? Olha, dou um bom exemplo em Santa Maria da Feira, no Hospital São Sebastião, onde começou a distribuição das carreiras, há uns anos. Em São Sebastião houve um colega voluntarioso que foi a um consultório de advogado e levou 200 colegas para ganhar um processo que agora é gratuito para todos os outros, sobretudo, e não tenho dúvidas, para os sócios dos sindicatos que otorgaram esse acordo. E o que é que ele fez? Cada voluntário que aderiu à causa pagou 200 euros, que deu no total 40.000 euros para o tal grupo de advogados, e foi uma boa colheita, e os enfermeiros vão ter que pagar aquilo que outros têm de borla, de graça. Será este o sistema que vão aprovar? Porque não se querem sindicalizar, mas não querem porquê? São mais espertos que os outros? Sabem mais que nós? Conseguem as coisas de maneira diferente? Puro engano. Queiram ou não, vão ter que se associar. E se não se associam de boa vontade, podem ir de má vontade. Que a gente depois também tem métodos para explicar às pessoas que não somos aquilo que eles pensam, nem aquilo que ouvem de dizer a nosso respeito, nomeadamente a minha pessoa. Chamar-me verme a mim é a mesma coisa que estar a pensar noites inteiras na minhoca. Ora, eu minhoca não sou. Tenho uma coluna vertebral, sou vertebrado e, repito, não vergo a cerveja. Faço a minha obra pelos enfermeiros, gratuitamente, pago muitas das minhas despesas no meu bolso, não preciso dos contributos de ninguém para fazer sindicalismo. Mas também não vão dizer que é para me sustentar que pagam a cota. Não é. É para sustentarem a máquina que tem funcionários, tem despesas que não as minhas. Portanto, quando falarem a meu respeito, podem esclarecer-se, porque as contas estão ao alcance de qualquer pessoa no sindicato, e aproveitem para ver que não é por generosidade que eu faço isto, é por consciência do que a profissão precisa que se faça em seu proveito. E não há nada que impeça os jovens enfermeiros de começarem a aprender as lições dos mais velhos, sobretudo aquelas que têm algum sumo e algum conteúdo. É uma obrigação profissional se querem viver da enfermagem. Não vos ensinaram a gostar da profissão, mas têm que gostar dela, porque se não gostarem da profissão, perdem o vosso tempo e passam a vida a chorar pelos cantos. Porque é difícil exercer a enfermagem. É uma profissão nobre, é uma profissão muito distinta, mas atenção, exige muito das pessoas, nomeadamente no capítulo associativo. E, portanto, para terminar, eu pergunto, se efetivamente o Governo só atualizar os vencimentos
dos que são sindicalizados nos sindicatos outorgantes, como, por exemplo, os nossos colegas do CEP, que primeiro diziam que era para todos, e está escrito no Jornal Público do dia 12, depois já era para todos. Atenção, vamos ver se as pessoas não se deixam enganar e se efetivamente só os sócios dos sindicatos outorgantes forem os que vão ser atualizados. É bom que se comecem a chegar às instituições. Há vários modos e várias formas de o fazer, até por net, mas terão que se sindicalizar para nós caucionarmos a vossa presença no sindicato. Podem escolher. Nós gostaríamos que se associassem a nós, mas se o não fizerem, há outras opções. Há uma coisa que vos posso garantir. Não venham dizer que não têm dinheiro para pagar a cota, porque por cada euro que investem na cota do sindicato, podem deduzir à coleta no fim do ano 1,5 €. E, portanto, é uma falsa desculpa para se não sindicalizarem, porque a cota do sindicato é paga pelo Estado. Queiram ou não associar-se. É claro que, se não pagarem cotas, não usufruem desta benesse. Se as pagarem, por cada euro que descontam, recebem ou podem reverter 1,5 € no IRS nos acertos no fim do ano. São as normas que a lei impõe. Claro que devem ler, até para criticar, o meu blog. Basta porem o Google e no Google escreverem ser sindicalista e aparece o nosso blog, onde podem tirar estas dúvidas todas, porque há lá muita matéria que vos interessa e que serve para se poderem informar cabalmente. Portanto, queiram ou não, têm que cultivar o espírito associativo e, neste caso, o espírito sindical. Não se esqueçam que a Ordem dos Enfermeiros tem um estatuto, impõe deveres. O sindicato defende direitos. E mesmo que as pessoas quisessem fazer o contrário disto, a lei não permite. Portanto, nem a Ordem pode fazer acordos coletivos, nem o sindicato pode impor deveres deontológicos. São coisas distintas, por isso há duas associações com naturezas e estatutos diferentes. Finalmente, colegas, é preciso informar-vos que, para que este aumento salarial entre em vigor, tem que ser primeiramente publicado em Boletim do Trabalho e Emprego. Não é uma coisa automática, nem imediata, e tem que ser, portanto, publicada em Boletim de Trabalho e Emprego. É uma informação que convém terem para não pressionarem as instituições desnecessariamente, visto que também elas vão ter que obedecer a essa publicação, que é uma condição sine qua non.